Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Segundou com Chutando a Escada. Hoje é dia 19 de maio de 2025 e este é o episódio de número 370 do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e no episódio de hoje a gente conversa com o pesquisador Rodrigo Duque Estrada Campos. Então, eu sou o Rodrigo Duque Estrada Campos. Eu atualmente faço pós-doutorado em ciência política na Universidade de York, que fica localizada no norte da Inglaterra. E a pesquisa de pós-doutorado está relacionada a grupos voluntários atuando na segurança pública aqui na Inglaterra. É um pouco diferente da minha pesquisa de doutorado, mas ainda tem alguma semelhança. Não, muito bom, Rodrigo. Obrigado por topar falar comigo, cara. Uma alegria enorme receber você aqui. Poder falar com gente boa como você, cara. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, cara. Tamo aí. Bom, vocês viram aí, o Rodrigo faz pós-doutorado na Universidade de York, na Inglaterra, e tem uma trajetória marcada por pesquisas etnográficas especialmente voltadas ali para segurança pública, religião e extrema-direita, tanto no Brasil, mas agora também no cenário internacional. O episódio ele está dividido em duas partes. Nessa primeira parte que você vai ouvir hoje, o Rodrigo compartilha experiências em campo com a gente, fala sobre seus documentários e reflete um pouco sobre o que se chama, de virada internacional nos estudos de extrema-direita e também a sua articulação com formas contemporâneas de capitalismo militarizado. O Rodrigo tem 2 documentários publicados que estão disponíveis aí no YouTube. Obviamente a gente vai falar sobre os documentários durante o episódio. Um é chamado Um Fio de Esperança, Independência ou Guerra no Saara Ocidental, e o outro é o Escola Sem Censura. Isso mostra a experiência que o Rodrigo tem na produção desse tipo de conteúdo e na etnografia como um todo, como a gente vai conversar. Então, como a etnografia é um tema meio marginalizado, principalmente na área de relações internacionais, a gente vai destacar essa parte da conversa nesse episódio e na semana que vem, aí ele vem falar com a gente de novo sobre o papel que os evangélicos têm dentro das polícias militares do Brasil. E olha, não é só isso, viu? No final desse episódio, a gente tem mais uma coluna em parceria com o Observatório Político dos Estados Unidos. Dessa vez, quem fala com a gente é o Vitor Cabral. O Vitor, ele traz as principais notícias da semana na América Latina e também analisa as conexões da região com os Estados Unidos. Para isso, ele destaca, por exemplo, a Venezuela, os embates diplomáticos com a Colômbia, a crescente influência da China na região, o drama das desaparições no México, enfim, vale cada segundo, vale a pena ouvir o Vitor Cabral, que volta aqui ao Chutando a Escada, para fazer esse balanço aí sobre as principais notícias da região aí nos últimos dias. Antes da gente ir pro papo, eu queria lembrar vocês que o Chutando a Escada é orgulhosamente mantido por uma parte bastante considerável de seus ouvintes que apoiam financeiramente este projeto. Se você puder, obviamente, se isso não for um problema para você, considere se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras. É muito fácil, é rápido, é seguro. Você pode fazer isso pelo Catarse, pelo Patreon, especialmente se você estiver fora do Brasil, ou por um método cada vez mais comum aqui no Brasil, pelo Pix recorrente. Você consegue saber informações sobre todos esses métodos acessando o chutandoaescada.com.br/apoio. Então, faça como o Carlos Romel, o Cláudio Itomi, o Gabriel Parija, o Leonardo de Carvalho Soares e apoie também o Chutando a Escada. Muito obrigado a todos e todas que já apoiam. Sem vocês, esse episódio não teria como ir ao ar. Então vamos lá, vamos pro papo. Então com vocês, Rodrigo Duque Estrada Campos, que fala com a gente sobre etnografia, segurança pública e a virada internacional nos estudos de extrema-direita. E lá no final, o Vitor Cabral comenta as principais notícias da região. Vamos lá! A escada
é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Rodrigo, olha só, você tem enfim, tem uma larga produção. A gente vai falar um pouco sobre o teu artigo na Piauí, enfim, sobre o artigo que você publicou na Millennium, mas você tem na tua trajetória uma vocação para fazer estudos etnográficos, né? Isso se mostra de várias formas, inclusive essa pesquisa sobre pastores, né, ou sobre evangélicos e a relação com as polícias no Brasil. Me parece que também o trabalho que você está fazendo aí na Inglaterra tem um pouco essa veia também, né? Depois você pode falar um pouco. Mas você, inclusive, tem produções audiovisuais, o que não é muito comum na área de ciência política e relações internacionais. Eu acho que a gente poderia, talvez, começar por aí. Você falar um pouco sobre o papel que a etnografia tem nas reflexões que você desenvolve e contar pra gente aí os documentários. São 3 documentários, é isso? Dois documentários totalmente produzidos e um terceiro que foi um fracasso, mas eu acho que é uma história interessante por si só. Então vamos lá, fala aí pra gente como que a etnografia e os dois documentários e essa história do terceiro, um documentário que nunca foi ao ar, né? Que eu acho importante também a gente entender. Então, Felipe, eu me formei em RI na Universidade Federal do Pampa, né, que fica na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Depois eu fui fazer um mestrado no Santiago Dantas, em Relações Internacionais também. E eu acho que eu vinha de uma assim, tradição de pesquisa muito teórica no campo de segurança internacional. Tanto é que meu mestrado foi sobre a recepção do pensamento do Carl Schmitt nos estudos críticos de segurança. É uma coisa extremamente nicho e especializado demais, né? E eu acho que como é comum ao longo, né, do início da carreira acadêmica, um certo sentimento de frustração, né? Especialmente com quem, desde a graduação, sempre tem bastante interesse em se tornar acadêmico, depois se depara, né, com o mundo, com a realidade, né, e que não é tão polida, não é um mundo de flores, né, como a gente gostaria de pensar. E aí eu senti a necessidade de me colocar um pouco mais em contato com a realidade, né, da política internacional, enfim, de ver como se dão as coisas efetivamente que eu havia estudado por tantos anos. Aí, bem no final do mestrado, lá no Dantas, eu resolvi tirar um tempo e, junto com um grande amigo meu, Renato Costa, que é professor de RI na Unipampa, Federal do Pampa, eu convidei ele para a gente ir fazer um documentário no Saara Ocidental, né, nos acampamentos de refugiados no Saara Ocidental e também nos territórios ocupados do Saara Ocidental, que é ocupado pelo Reino do Marrocos desde 1975. Saara Ocidental, ainda o conflito de independência, né, Saaraui, era um tema que eu já pesquisava há alguns anos, não tinha muita produção no Brasil, e como eu tinha iniciado um contato com alguns ativistas no Brasil e também com a própria Frente Polisário, né, que é, digamos assim, a representante legítima do povo saarauí e que está nessa luta anticolonial há décadas, né, pela independência do seu país, eu fiz essa proposta, né? Juntei, eu me lembro, 1 ano de bolsa de mestrado da CAPES para comprar equipamento. Nossa. E a gente passamos um mês fazendo esse trabalho de documentário, mas que para mim tinha uma veia muito etnográfica, né? De realmente buscar entender a realidade das pessoas, a realidade de distintos grupos sociais, né? Que moram nesse acampamento de refugiado no meio do deserto, no sudoeste da Argélia, sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de construir uma sociedade, ainda que naquelas condições, tendo conseguido, né, construir uma espécie de estado em exílio na Argélia. E eu acho que eu me interessei muito assim por essa possibilidade narrativa de contar a história das pessoas, mas trazendo uma reflexão mais sistêmica, que é aquilo que as relações internacionais proporcionam, né?
enquanto uma lente, né, analítica, assim, para compreender o mundo. E então a gente fez esse documentário, se chama Um Fio de Esperança, Independência ou Guerra no Saara Ocidental. Ele saiu em 2017, foi um documentário que, apesar de ter sido independente, né, a gente contou com apoio, financiamento de crowdfunding, assim, de mais de amigos, né, ou pessoas que conheciam o conflito. Foi um documentário que saiu muito bem, participou de festivais internacionais, a gente Legal. conseguiu prêmio. Uhum. Então, assim, esse foi o início dessa trajetória. E aí eu acabei fazendo outros, né? Eu produzi um sobre se chama Escola Sem Censura, em 2018, que era uma espécie assim, a gente estava explorando o universo conservador que estava crescendo no meio da educação no Brasil, né? Uhum. Então a gente conversou com muitos educadores e a gente tentou meio que compreender mesmo, né, qual que era a pauta conservadora daquele projeto Escola Sem Partido. E aí foi um documentário que circulou bastante também no Brasil, durante as discussões do PL do Escola Sem Partido na Câmara, né? Ele teve uma repercussão legal, assim, especialmente entre parlamentares de esquerda. Então, é um projeto que eu também me orgulho bastante. E aí, antes de eu começar o doutorado, que foi aqui na Universidade de York, eu tive a última experiência audiovisual, né? Espero que não a última da minha vida, mas pelo menos por hora, né? Que foi um pouco traumático até, que eu, o meu amigo Renato, que tinha ido para o Saara Ocidental comigo, a gente queria fazer um documentário na faixa de Gaza, isso em 2019, né? Parece que é outro mundo. Antes do atual genocídio e antes da pandemia. Então, 2 mundos Muito diferente. atrás. E a gente planejou durante uns 2 anos para fazer essa viagem. A gente conseguiu financiamento, a gente conseguiu trazer mais gente. Então, a gente tinha, na verdade, uma equipe, né? Digamos assim, semi-profissional até para captação de áudio. A gente tinha todo um roteiro planejado. Só que como é que vai para a faixa de Gaza, se não pelo Estado de Israel, né, pela fronteira de Eretz, que foi assim fechada para a gente desde o início, não tinha possibilidade de ir através de Israel. Então, a outra alternativa, que na época eu nem sabia que era uma possibilidade, né, era a fronteira de Rafah, através da Península do Sinai, no Egito, que agora, né, ficou assim mais conhecido, né, mundialmente, por conta da situação atual em Gaza. E, cara, assim, vou encurtar a história, senão é muito longa. Deu tudo errado. A gente tinha conseguido um visto especial para cruzar a Península do Sinai, que é considerado uma zona de guerra, né? Porque o Estado Islâmico atuava lá e estava em conflito com o exército egípcio. Você tinha a ressaca da Primavera Árabe no Egito. Você tinha a ressaca depois do golpe de Estado, que tirou do poder o primeiro presidente democraticamente eleito do Egito contemporâneo. Aí você tem a ascensão, né, da atual ditadura militar no Egito. Mas a gente conseguiu esse visto especial, foi para lá, e aí, cara, a gente passa um mês, assim, comendo pão que o diabo amassou, sendo hostilizado pelo exército egípcio em todos os checkpoints que a gente tentava passar. Foi uma loucura, entendeu? Chegou ao ponto que um colega nosso teve um AVC Meu, no meio da viagem. nossa, caramba. No Egito. Vocês estavam no Egito, e aí? No Egito. A gente estava assim, ó, um mês meio que no Cairo tentando resolver a situação, porque a gente não conseguia passar nos checkpoints militares, né? Para poder cruzar para o Sinai. E, cara, o estresse era muito grande, porque a gente teve notícia de que a gente estava sendo seguido pela inteligência egípcia. Quando a gente foi no Ministério das Relações Exteriores para fazer uma reclamação formal, eles já sabiam que a gente estava indo para lá. Então, assim, foi muito tenso. E um amigo nosso quase morreu mesmo. Ele ficou Nossa. em
um cuidado intensivo em hospital, né, durante acho que quase uma semana. Uhum. Foi mandado de volta para o Brasil em cadeira de roda. Foi uma situação assim Nossa, terrível. cara. Ainda bem, né, ele se recuperou, não teve problemas maiores assim, mas foi uma situação muito punk. Só que aí, cara, no meio disso, enquanto esse nosso colega teve que voltar, a gente conseguiu meio que quebrar o cerco do checkpoint. E a gente chegou até Rafah, Uhum. né? A gente estava indo para Uhum. Rafah e no caminho a gente parou em Al-Arish, Entendi, né? Alarish. Al-Arish, que é a capital do norte do Sinai, que Uhum. antes era um lugar turístico belíssimo, né, no Uhum. Mediterrâneo, que por conta dessa guerra interna, né, assim, do exército contra o Estado Islâmico, mas também por conta da repressão política, né, contra dissidentes, uma cidade completamente devastada. E, cara, a gente viu explosão, a gente ouvia tiroteio em Al-Arish, era assim, um lugar completamente escuro, parecia que você estava num filme distópico, né? Uhum. E a gente fica uma noite em Al-Arish, depois vai até Rafah, chega em Rafah e a gente é expulso por um general egípcio. Depois de Uhum. passar 12 horas na fronteira, sem nem poder beber água, a gente, né, viu e entrevistou muitos palestinos que fazem essa travessia, uma travessia muito perigosa, né? Uhum. Do Cairo até a fronteira de Rafah. E a gente foi expulso, né? Uhum. Fomos expulsos da fronteira. Coincidentemente, no mesmo dia que o Mohamed Morsi morreu, durante o seu próprio julgamento no Cairo, né? O Morsi, que foi o presidente deposto Uhum. do Egito, e a gente acabou ficando preso no hotel em Al-Arish durante Nossa. 2 noites, né? Nossa. A mando da inteligência egípcia, que depois deu uma ordem de evacuação de até 24 horas do Egito. Então, assim, foi uma loucura, entendeu? Uhum. A gente não conseguiu filmar nada em Gaza, a gente nem entrou em Gaza, Uhum. mas a sorte é que durante essa travessa a gente acompanhou muitos palestinos que fazem essa travessia. Uhum. Então a gente também conseguiu um material etnográfico muito bom. Então esse projeto acabou não virando o filme que a gente queria, né? Uhum. Por força maior, digamos assim, mas a gente pelo menos conseguiu publicar esse relato junto com todo essas entrevistas, né? E essas análises mais etnográficas com os palestinos que fazem essa trajetória. A gente publicou em formato de livro aqui na Inglaterra em 2020. Em 2021, ele foi traduzido e publicado no Brasil pelo Monitor do Oriente, e se chama 100 Caminhos para Gaza, uma crônica de aventura e fraude sob o bloqueio egípcio, né? Então, essa foi meio que o meu interesse assim por etnografia, né? Por como se diz, descrições mais densas, né, da vida social, como ela acontece, mas sempre tentando fazer uma relação com os elementos mais estruturantes, assim, né, da vida nacional, da política internacional também. Uhum. Não, muito interessante, cara, a tua trajetória. Ó, o ouvinte aí como eu, que quer ver os documentários, né? Todos eles estão disponíveis no YouTube. Então, um Fio de Esperança, Independência ou Guerra no Saara Ocidental, tá lá na página do Nomos. A gente vai deixar todos os links na descrição. O Escola Sem Censura, de fato, circulou, né? Por conta do debate lá, o Escola Sem Censura eu já tinha visto. A gente vai deixar também na descrição do episódio. E o livro 100 Caminhos para Gaza, que também está aqui disponível para você comprar na Amazon. Vale a pena também você dar uma conferida. Bom, Rodrigo, a gente conseguiu entender um pouquinho qual que é o teu histórico aí, né? E como que a etnografia apareceu na tua trajetória como um internacionalista, né? Você mencionou o teu mestrado, um debate mais teórico, né? Também tem a sua importância, enfim, ninguém aqui é contra o debate conceitual, mas você acabou, no teu doutorado, mudando um pouco a trajetória, pelo menos metodológica do trabalho, né? Embora você tenha ficado também na questão do militarismo. Essa sua veia etnográfica aparece já no teu doutorado, né? É um pouco dessa sua
da influência dessas obras que você acabou de citar, teve na tua formação, os documentários, o livro? Como que, enfim, você chega, portanto, no tema dos cristãos ou das igrejas, né? E essa relação entre os evangélicos e as polícias no Brasil? Então, eu acho que mesmo quando eu estava fazendo o mestrado, e talvez até durante a graduação, né, fazendo o TCC, eu já me interessava muito por essa relação entre religião e segurança internacional, né? Uhum, Eu já tinha publicado alguns artigos a respeito, era um tema que me interessava muito conceitualmente, né? E eu acho que para o doutorado, imagina, eu comecei o doutorado em 2019, então bem no início, né, do governo Bolsonaro, e saí do Brasil assim num período extremamente precarizado, né, da minha vida. Eu era professor substituto na Federal de Pelotas. Quando o uhum, contrato acabou, eu só sei que tinha começado o governo Bolsonaro e assim o mercado de trabalho estava horrível, né? uhum, Então eu saí do Brasil, tive muita sorte de conseguir uma bolsa aqui na Inglaterra, mas eu saí do Brasil com muita raiva do bolsonarismo, muita raiva da extrema direita e também, né, tentando pensar as implicações de longo prazo, né, de um retorno assim de um regime de extrema direita para uma democracia jovem como a do Brasil, que não faz muito tempo tinha tido um regime militar e de extrema direita durante décadas, né? uhum. E eu estava muito interessado nesse elemento, mas também o que mais se falava sobre a atual onda da extrema-direita, né, Felipe? Você vai lembrar isso muito bem, que é um tema que continua muito presente na mídia, é que a extrema-direita é um fenômeno global, Sim. né? E eu acho que na área de relações internacionais começou a aparecer uma literatura anglo-saxã, né, que pegava muito essa coisa da uma lente analítica internacionalista para entender a extrema direita. E eu acho que isso é diferente de você simplesmente aplicar uma análise assim de sistema mundo para entender como o desenvolvimento do capitalismo ou uma visão mais macro, né, da economia política mundial afeta a emergência de movimentos ou partidos de extrema direita ao redor, em diferentes países, né, ao redor do mundo. Uhum, Acho que o que começou a surgir muito assim na literatura era tentar entender a extrema direita em si como um fenômeno global ou internacional ou transnacional, uhum, né? Porque eu acho que isso diferencia muito a literatura mais mainstream, né, de estudos de extrema-direita na ciência política, na sociologia e até nas relações internacionais antes desse período, com o momento atual, é que a extrema-direita sempre é vista pelo seu nacionalismo exacerbado, né? uhum, E isso acaba, embora, é claro, isso é verdade, mas isso influencia muito a maneira como nós, analistas, olhamos para o fenômeno, né? Então, o que a extrema-direita geralmente deseja são fronteiras mais fortes, né? Para manter, pelo menos aqui na Europa, né, esse sentimento anti-imigração, para manter os imigrantes fora, para manter, digamos, os valores corruptivos, né, do globalismo para fora das fronteiras e para, digamos, purificar a nação ou a religião ou a raça ou o que seja, né? uhum, E só que o que começou a aparecer em algumas décadas para cá, academicamente, são estudos que questionam essa base metodológica nacionalista de olhar para a extrema-direita. Então, que várias pesquisas, talvez revisionistas, posso colocar assim, vão alegar é que a extrema-direita, desde o século XIX, quando surge, né, na Europa como um movimento mais coerente, ela sempre foi transnacional, ela sempre foi internacional. Seja porque a tentativa de estabelecer relações de cooperação e de coordenação política com outros movimentos semelhantes sempre existiu, né? Embora a gente pode questionar até onde isso era possível antes, né, da intensificação da globalização, ou mesmo em um período onde o capitalismo se organizava mais aos moldes nacionais do que globais, como a gente tem hoje, né? Então, claro que havia constrangimentos para essa transnacionalização, mas
desde o nazismo, né? Existem vários estudos mostrando que havia uma tentativa de criar uma internacional fascista no período entre guerras, né, do século XX. Então, isso sempre teve presente. E, por outro lado, também você tem, aí, especialmente o pessoal mais da sociologia histórica e do marxismo, que vão mostrar como a extrema-direita ela é influenciada pelo internacional, ou pela dimensão internacional, de diferentes formas, né? Então, assim, você tem uma literatura que começa, uma literatura pujante, né, que começa a aparecer. Eu acho que existe, então, uma revisão de como a extrema-direita atuava antes, mas existe também uma ênfase a uma novidade, digamos assim, nas relações internacionais, que é a maneira pela qual a extrema-direita consegue efetivamente capitalizar os ganhos, assim, de comunicação e de engajamento que a globalização trouxe, né, especialmente com as tecnologias de informação e de redes sociais, de mídias sociais, para se tornar efetivamente um movimento transnacional, né? Então, existe o elemento histórico, que ele é revisado, e aí esse elemento transnacional e internacional, ele passa a ter mais relevância para a gente entender como a extrema-direita surge, né? E por que que ela se torna importante, por que que ela começa a participar do mainstream político, né? E, por outro lado, você tem outros estudos que mostram como que a globalização reduz os custos políticos e sociais para a extrema-direita participar efetivamente da política internacional, seja movimentos sociais buscando horizontalizar suas relações com outros movimentos de outros países, né, com redes de solidariedade, abarcando várias pautas distintas, né, como combater qualquer tipo de pauta progressista, o combate ao aborto, a questão da defesa de formas tradicionais e patriarcais de núcleos familiares, e assim adiante, né? E dentro, eu acho que dessa visão mais globalista, assim, dos estudos sobre extrema-direita, existe também uma percepção de que há um crescente imbricamento entre a extrema-direita como um movimento político e algumas dinâmicas globais do capitalismo, né? Especialmente a tendência de militarização da economia global, né? O fato de que você tem cada vez mais tecnologias de repressão e de vigilância das pessoas e de grupos sociais potencialmente dissidentes, né, que estão sendo utilizados, e a gente está vendo isso nesses debates, né, das grandes corporações e como que o governo Trump está meio que imbricando e trazendo essas big techs para dentro do governo, né? Como que essas tecnologias estão militarizadas, estão sendo aplicadas não só de maneira ativa a quando ocorre alguma convulsão social, algum protesto ou alguma contestação da ordem, né? Na verdade, essas tecnologias agora estão se tornando preemptivas, né? Então, existe, assim, na economia política internacional, existem escolas, digamos, mais marxistas. Acho que um autor que representa essa linha seria o William Robinson, né? Que vai argumentar que existem novas formas de acumulação capitalista que são efetivamente militarizadas. E a extrema-direita desempenha um papel fundamental na legitimação desse processo, né? Porque tradicionalmente, Felipe, a gente sabe que a extrema-direita ela surge, ela ganha proeminência, ela sempre existe, né? Ela tá sempre viva na sociedade, mas ela ganha proeminência política, ela começa a participar do mainstream em todos os países onde ela surge, especialmente em países liberais do Ocidente, a partir de um processo intenso de crise econômica, como é aquela que a gente viu né, em 2008, cujos efeitos a gente continua sentindo até hoje. Então, a extrema-direita ela meio que fornece uma legitimação alternativa da ordem capitalista, né? Então, né, que essa literatura mais ligada à sociologia histórica está mostrando é que, na verdade, você está tendo uma confluência
de vários fenômenos simultâneos. A ascensão da extrema-direita junto com a ascensão uma forma de acumulação do capital que ela é muito mais baseada na sua lógica, na repressão e na militarização, e tem uma simbiose entre esses movimentos, né? Só que aí que eu acho que o meu interesse veio em tentar entender como que isso se dá na vida cotidiana, né? Aí Uhum. talvez venha um pouco esse meu gancho etnográfico. Uhum. E tentar entender como que essa alternativa que a extrema-direita propõe às crises do capitalismo, como que ela é de fato construída para além de de uma dedução Uhum. lógica, se eu posso colocar assim, que a gente costuma fazer quando a análise de economia política, né? Especialmente as análises mais marxistas, né? Das quais eu compartilho muito e me vejo, né? Assim, quando faço análise de economia política, me vejo olhando a realidade pela lente marxista, Uhum. mas eu acho que existe um problema nessas análises de dedução do que está acontecendo e uma espécie de... Parece que você tem uma bola de cristal e você já Uhum. sabe o que vai acontecer, né? Uhum. Você já sabe de antemão que a extrema-direita está aí para proteger a ordem burguesa, para proteger a propriedade privada ou até para legitimar manifestações mais autoritárias do capitalismo. E eu acho que a gente perde um pouco de nuance sobre como efetivamente esse processo ocorre. E será que não tem um efeito não intencional, né, da própria agência da extrema-direita eh, na maneira como ela tenta construir, ou como ela propõe construir uma ordem? Uhum. Será que a gente não pode estar vendo formas de capitalismo ou de ordem política não tão previsíveis como a gente, né, talvez imaginaria utilizando uma abordagem genérica, né, marxista ou de economia política, né? Uhum. Então eu estava muito interessado, ao invés de olhar de cima para baixo o fenômeno da extrema-direita, eu queria olhar ele de baixo para cima, como ele é articulado pelas margens, Uhum. como que os atores buscam significar a sua ação e como eles entendem a sua, digamos, o efeito daquilo que eles estão fazendo para construir ou reconstruir uma ordem social. Não Uhum. sei se eu estou sendo muito abstrato no que eu Não, estou falando, não, Felipe. não, tá fazendo muito sentido. Eu vou só retomar aqui alguns pontos Claro. para talvez recolocar o ouvinte na conversa, né? E aí você me corrige se eu estiver interpretando equivocadamente. Mas, Rodrigo, então, veja, essa sua intervenção foi muito interessante. Ela parte, e me corrija se eu estiver errado, de uma leitura que, inclusive, é objeto de um dos textos seus, o artigo que você publicou na Millennium, tem justamente esse título, né? A virada internacional dos estudos sobre extrema-direita, né? Que tem todo um corpo de literatura que vem trabalhando justamente com essa conexão, isso que você chamou de transnacionalização, né, do fenômeno, e daí você vem construindo uma crítica, vou colocar nesses termos, né, de que a sociologia histórica, né, tem ferramentas adicionais para a gente entender o fenômeno, né? Entre elas nos permite, por exemplo, identificar isso que você chamou de uma intersecção, né, que é de uma crise da acumulação nessa última quadra histórica, com o fenômeno da extrema direita em si, que vem servindo como uma base de legitimação, e também essa lógica da militarização como parte também dessa equação de acumulação da conjuntura atual, né? E aí tem todo esse caldeirão de coisas acontecendo que desembocam numa mesma quadra histórica, que é essa que a gente está metido, e aí a sociologia histórica, por exemplo, poderia, mesmo de base marxista, poderia nos ajudar a enxergar melhor como que isso se manifesta nessa conjuntura, né? E aí depois você faz uma segunda colocação que eu achei muito interessante, uma crítica, inclusive, a uma literatura que, inclusive, você se coloca como parte, né?
que Claro. é essa de economia política internacional de base marxista, que faz o que você chamou de uma dedução lógica, né? Veja, aqui, em termos gerais, né, o que os marxistas fazem é uma leitura sobre as estruturas do capital e como que isso, de algum modo, afeta o sistema internacional. E esse tipo de análise, ele comumente é chamado de uma análise de cima para baixo, ou seja, você parte das estruturas constituídas e percebe como que nas conjunturas, ou em cada localidade, ou em cada país, ou em cada especificidade ali, como que essas forças são sentidas, né? E o que você está dizendo é que você está tentando fazer, ao mesmo tempo que você reconhece, né, que essa quadrilha histórica ela tem essas características, né, de uma extrema-direita que legitima uma base de capital de acumulação que é militarizado e tudo mais. Há também um elemento do não intencional, da imprevisibilidade, né, que é justamente como que cada localidade absorve essas forças estruturais, mas também coloca ali as suas especificidades, é o movimento de baixo para cima, né? E isso que a etnografia consegue nos trazer de inovação do ponto de vista desse debate, porque ela nos permite enxergar justamente como que cada país, por exemplo, o Brasil, nessa conjuntura que é o recorte do teu trabalho, que é ali do governo Bolsonaro, da tese, né, do governo Bolsonaro, como que essas variáveis multiculturais, as instituições, como que nossa cultura e como que o capital se manifesta, a luta de classe se manifesta aqui, como que isso, numa particularidade, né, que são duas forças constitutivas do bolsonarismo, né, que uma é eu vou chamar genericamente de evangélicos, né, e uma Uhum. outra é essa base militarizada, ou seja, as forças policiais, mas não só elas, né, enfim, todo um conjunto de instituições que a gente poderia chamar de militares no Brasil. Eu tô entendendo direito ou eu falei uma tremenda bobagem? Cara, eu acho que você está colocando de uma forma tão clara e concisa que eu jamais conseguiria fazer. Isso é muito generoso, né? Bom, a gente ouviu aí o Rodrigo Campos falando sobre a importância da etnografia para entender as relações internacionais contemporâneas. Ele volta aqui semana que vem para falar sobre os pastores no coração da tropa, como as capelanias militares se tornaram um poderoso instrumento de pregação evangélica nas polícias. Então eu te aguardo semana que vem. Antes de eu me despedir de você, vamos ouvir a super coluna do Victor Cabral sobre o que rolou aí nas últimas semanas na América Latina. Olá, ouvinte do Chutão da Escada. Eu sou Victor Cabral, doutorando em Relações Internacionais e mestre em Geografia pela PUC-Rio. Eu também sou pesquisador do Observatório Político dos Estados Unidos, que é o @InformeOpil nas redes sociais. Nesse episódio do Chutão da Escada, eu vou trazer para você algumas das principais notícias que marcaram a última semana na América Latina e as correlações delas com os Estados Unidos. Para começar, a Venezuela está se preparando para realizar eleições legislativas para governadores no próximo domingo, dia 25 de maio, e pretende eleger um representante para a província de Essequibo, que é uma região em disputa territorial pela Venezuela e pela Guiana, que se arrasta há mais de um século, mas que segue sob controle da Guiana. Essa é uma região com um grande potencial de exploração de petróleo e gás onshore, ou seja, em terra firme. O Nicolás Maduro vem dizendo já há muitos anos que era necessário ter o controle da região de Essequibo para manter a soberania do país, e esse discurso vem sendo reforçado desde a última eleição dele, no ano passado, que é uma eleição fortemente contestada pela ampla possibilidade de fraude eleitoral, mas que ele fica ali mobilizando esse discurso, dizendo que a Guiana não tem direito sobre Essequibo, que Essequibo seria venezuelana. E aí, na última semana, soldados da Guiana foram atacados mais de 3 vezes por homens mascarados que supostamente seriam venezuelanos, segundo o exército da Guiana. Essa não é a primeira vez que isso ocorre, inclusive em fevereiro desse ano já houve um ataque aos soldados, 6 deles ficaram feridos numa emboscada
feita por homens armados que estariam é, a- no rio que passa pela fronteira, né, entre a Guiana e a Venezuela, e que estariam vindo do lado do venezuelano para atacar os soldados guianenses. Mas como é que os Estados Unidos se relacionam com isso? Bem, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, acusa os Estados Unidos de conspirar para derrubar o presidente Nicolás Maduro e de tomar o controle de Essequibo como sendo um, abre aspas, espólio de guerra, fecha aspas, de interesse de Washington numa suposta intenção ali de capturar esse território que é reivindicado pela Venezuela para que Nicolás Maduro e a sua cúpula do poder aceite deixar o comando do país e passar o controle da nação para alguém que seria um suposto fantoche do imperialismo americano. E ainda falando dessa relação entre Venezuela e Estados Unidos de alguma maneira, a agência de notícias Reuters informou que a empresa de petróleo estadunidense Chevron e outras empresas europeias estão negociando com o governo Trump para retomar as suas participações em joint ventures com a empresa estatal de petróleo venezuelana, que é a PDVSA. Desde março desse ano, essas empresas não podem trabalhar com a PDVSA e tiveram que encerrar as suas transações de exportação de petróleo venezuelano. Vale lembrar que a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo bruto do mundo e a sua produção está caindo em queda livre há mais de uma década por conta de problemas estruturais, de investimento, de corrupção e também por conta das sanções praticadas pelos Estados Unidos e que alguns especialistas vêm indicando que se essas empresas estrangeiras não conseguirem voltar a exportar o petróleo venezuelano, a produção pode cair entre 15 a 30% nos próximos 2, 3 anos, colocando a Venezuela numa crise ainda pior, já que o petróleo é a base econômica da Venezuela e, por conta da crise no país, a gente vê ali o petróleo deixando de ser uma fonte de riqueza e o país entrando numa crise estrutural e humanitária que virou esse caos na região que a gente já conhece. E a suposta disputa de influência entre Estados Unidos e China pela América Latina parece ter um novo capítulo. Na última semana, aconteceu a quarta reunião ministerial do Fórum China-CELAC, em Pequim, na China. O Fórum China-CELAC foi criado em 2015 para ser uma reunião que junta ali a China, obviamente, com a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, que reúne todos os países das Américas, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Esse fórum ele foi criado em 2015 e faz parte da estratégia da política externa chinesa em expandir a sua influência política e econômica nas Américas e fazer investimentos em megaprojetos de infraestrutura e tecnologia a partir da iniciativa Belt and Road, que tem dezenas de adeptos no mundo, inclusive na América Latina. E aí, nessa reunião da última semana, o presidente Xi Jinping anunciou o equivalente a quase 9 bilhões de dólares em créditos para países latino-americanos e caribenhos e reforçou a expansão dos investimentos públicos e privados chineses na nossa região. E aí, durante a reunião, o presidente Gustavo Petro, da Colômbia, anunciou que o país vai passar a integrar a Belt and Road. Qual é a questão nessa história? A Colômbia é uma histórica parceira militar dos Estados Unidos e recebe muita ajuda financeira em formato de assistência externa dos Estados Unidos. Só que desde que o Trump tomou posse para o segundo mandato e mandou congelar todo o sistema de ajuda externa do país, a Colômbia perdeu milhões de dólares para realizar atividades que eram fundamentais do governo, inclusive a gestão dos migrantes e dos refugiados venezuelanos que moram na Colômbia. E além disso, o Fundo Monetário Internacional suspendeu no final de abril uma linha de crédito para a Colômbia, argumentando que isso aconteceu por conta dos gastos desenfreados do governo Petro. Vale lembrar que os Estados Unidos é um dos principais financiadores do Fundo Monetário Internacional. E aí, como resposta a essa entrada da Colômbia na Belt and Road, os Estados Unidos já informaram o interesse em congelar empréstimos de bancos multilaterais que sejam financiados por Washington e que, de repente, eram pedidos ali pelas empresas estatais colombianas que tenham investimentos chineses. Ou seja,
é uma retaliação. Se você tem uma empresa pública na Colômbia que recebe investimento da China e vai ter cada vez mais investimento a partir dessa aproximação com a Belt and Road, a Colômbia não vai mais poder pedir empréstimo para bancos que sejam financiados pelos Estados Unidos nessa retaliação. Só que a questão é o seguinte: os Estados Unidos não estão abrindo a carteira para aproximar a América Latina de Washington. E se você quer ter um parceiro comercial, um parceiro estratégico, você precisa de alguma coisa. A nossa região está recebendo tarifa, está recebendo migrante deportado de maneiras absurdas, pessoas sendo algemadas, deportadas em voos militares ou são presas em prisões de segurança máxima em El Salvador, sem direito algum a direitos humanos básicos, como, por exemplo, o contato com seus advogados. E aí, a gente está numa estagnação econômica há mais de uma década, que a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe das Nações Unidas, a CEPAL, já disse que de 2015 a 2024 a gente mal conseguiu crescer 1% do PIB enquanto região, ou seja, estamos estagnados. E aí, Estados Unidos não dá grana, só faz cobrança. E aí, a China resolve botar dinheiro. Agora vamos ter empréstimos congelados porque resolvemos pegar dinheiro com quem está com a carteira aberta. Veja só como o mundo é incrível, né? E é isso que vem acontecendo nessa relação que nós temos da nossa região com os Estados Unidos. E bem, como dica, para encerrar esse episódio do Chutão da Escada, eu convido você, ouvinte, a assistir uma reportagem especial produzida pelo jornal El País, sobre as mães que buscam seus filhos desaparecidos no México. Essa reportagem se chama Las Madres Buscadores del México que Desaparecem. O México tem hoje, segundo dados oficiais, 127 mil pessoas desaparecidas. Nós estamos falando de 2 estádios de futebol lotados, de mais do que um dia de Rock in Rio, com os ingressos completamente esgotados, com pessoas que simplesmente sumiram do mapa, que a gente não sabe o que aconteceu com elas. O México teve uma primeira onda de desaparições forçadas durante a Guerra Fria contra os chamados subversivos, que era um momento ali de perseguição do Estado aos grupos progressistas e de esquerda. E nos últimos anos, um segundo ciclo começou, que é o da desaparição na guerra contra o narcotráfico, no qual dezenas de milhares de mexicanos já morreram em disputas que envolvem grupos de narcotraficantes, a polícia e as Forças Armadas. E aí, na briga por território, nesse contexto de violência extrema, as pessoas estão sumindo. Muitas delas estão sendo assassinadas e têm os seus rastros biológicos destruídos. Então essa reportagem do El País conta a história das mães que perderam seus filhos e que vão fazer a busca pelos corpos e pelos restos de ossos que podem ser dos seus filhos. Elas fazem um trabalho praticamente de paleontólogas. Elas vão para o deserto, cavam buracos, peneiram areia e terra para achar o resto de ossos dessas pessoas que são queimadas e depois trituradas para fazer exames de DNA e tentar dar uma resposta para as famílias que estão destruídas, esperando uma resposta sobre os seus entes queridos. É uma triste realidade da nossa região que só vem piorando com essa crise com o narcotráfico que parece não ter solução e que, inclusive, nessa última semana tomou posse o novo embaixador dos Estados Unidos no México, que é um cara que já trabalhou para os chamados Boinas Verdes, já foi muito importante na inteligência dos Estados Unidos e que foi embaixador do primeiro mandato do Trump em El Salvador. E ele é um cara que, ao que tudo indica, faz uma linha dura e dá um apoio institucional dos Estados Unidos para a perseguição ao narcotráfico e ao combate da violência. Só que o formato escolhido, como a gente já sabe com El Salvador, é violação de direitos humanos, e não solução do problema em si. Enfim, eu sei que eu joguei o clima do episódio lá para baixo, mas é a minha função enquanto pesquisador e enquanto apaixonado pela América Latina não esconder os absurdos que nós estamos vivendo e que nós não podemos normalizar de maneira alguma. Esse foi mais um Chutão da Escada em parceria com o Observatório Político dos Estados Unidos. Se você gostou, curta esse episódio no seu tocador de áudio preferido, compartilhe ele com pessoas que você goste e siga o podcast nas redes sociais, também o @InformeOpeu. Muito obrigado por ter nos escutado até o final e até a próxima.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.